Hi, students from Centro Educacional Edificar. Bom, alunos, na aula de hoje irei fazer outro comunicado sobre as atividades para casa. Iremos ver quais foram as atividades estudadas nesse segundo bimestre e iremos dar continuidade à revisão para a prova da segunda avaliação. Bom, nós vimos no segundo bimestre 4 unidades, sendo que as 2 primeiras unidades que nós vimos foram revisadas na aula passada, que foram a unidade 4, Unit 4, Health, e a unidade 5, Unit 5, Prejudice. Na videoaula de hoje, iremos continuar a revisão apresentando a unidade 6, Unit 6, Relationship, principalmente focando nos pontos principais de gramática sobre pronouns, e também iremos revisar a unidade 7, Environment, principalmente a parte de gramática, que fala sobre os reflexive pronouns. Quanto às atividades para casa, eu lembro a vocês que valem ponto e compõem a nota da prova. A correção das atividades está ocorrendo de maneira individual, na medida em que os alunos estão tirando suas dúvidas sobre as questões e conteúdos que sentem dificuldade através do WhatsApp, bem como fazendo o envio das atividades. Os exercícios para casa no livro valem ponto e compõem a nota da prova. O prazo para entrega desses exercícios é até dia 17 de julho de 2020, sexta-feira dessa semana, no caso. Bom, gente, eu preciso ressaltar a vocês a importância de vocês fazerem um envio dessas atividades, porque vale ponto e esses pontos fazem parte da prova. A prova de vocês vai valer 6 pontos e essas atividades no livro vão valer 4 pontos. São 4 pontos só de atividades no livro que eu estou passando nas videoaulas. São várias atividades, sendo que desde a primeira videoaula eu já estou passando para vocês, entenderam? Essas atividades para casa no livro já eram para estarem feitas desde semana retrasada, visto que na semana passada nós iniciamos a revisão porque os conteúdos e todos os exercícios já haviam terminado do segundo bimestre. Mas eu vou estender essa data até o dia 11, no caso, até sexta-feira de julho, é a segunda semana de julho, dia 11/7 de 2020. Entreguem até essa data, porque se passar, eu não vou poder aceitar as atividades de vocês. Vocês não precisam levar o livro na escola, é só vocês tirarem foto de todos os exercícios para casa do livro de vocês e encaminharem para o meu WhatsApp, para a gente fazer a correção e também para vocês tirarem alguma dúvida se eventualmente tiverem. Iniciando agora a unidade 6, que fala sobre relacionamentos. Peguem o livro de inglês de vocês, abram nessa unidade e vamos começar a nossa aula. Unit 6, Relationship. Iniciaremos com o conteúdo sobre pronomes. Pronouns. Pronouns. Usamos os pronomes para substituir nomes em diferentes situações e posições na oração. Trabalharemos os pronomes pessoais do caso reto, que são os subject pronouns, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são os object pronouns. Iniciaremos com subject pronouns. Bom, gente, os subject pronouns definem-se pela posição que ocupam na oração, isto é, apresentam-se antes do verbo. Os subject pronouns equivalem-se aos pronomes pessoais do caso reto em português. Nós já veremos a seguir. Bom, além disso, eles podem desempenhar o papel de sujeito em uma oração. Vamos agora à lista de subject pronouns. Nós temos os subject pronouns do quesito singular e também plural.
Singular. Vamos começar. Repitam comigo. I, you, he, she, it. Que significam eu, você, ele, ela ou ele, ela neutro. Geralmente é isso, representa alguma coisa, algum objeto. Também temos no plural, que são nós, vocês, eles, elas. Em inglês fica da seguinte forma: we, you, they. Essa é a lista dos pronomes sujeitos, dos subject pronouns. Vamos agora aos exemplos. I live with two friends, que significa eu moro com duas amigas. Percebam que o pronome I está antes do verbo principal, live. Percebam, gente, que geralmente as frases iniciam com os subject pronouns, com os sujeitos. I live with two friends. Temos também o segundo exemplo. Do you go to the cinema very often? Você vai ao cinema frequentemente? O pronome you está antes do verbo principal go. Do you go to the cinema very often? Bom, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir algum barulho aqui pela videoaula. Se estiverem, eu peço desculpa, porque hoje a vizinhança está especialmente barulhenta e os cachorros também. Vamos agora ao estudo dos object pronouns. Os object pronouns desempenham a função de objeto da oração, substituindo substantivos ou frases substantivas. Equivalem-se aos pronomes pessoais do caso oblíquo em português. Os object pronouns ocupam uma posição do verbo principal na oração, de forma a complementar o seu sentido. Ressalta-se que alguns pronomes sujeitos e objetos não mudam de forma. Por exemplo, you e it são os mesmos nas duas categorias. Apesar disso, o papel que eles desempenham na oração é diferente, ou seja, de sujeito ou de objeto. Vamos agora a uma tabela que vai facilitar melhor a nossa compreensão sobre os object pronouns. Aqui está a lista de quais são esses pronomes e a sua tradução. Falem junto comigo. Me, you, him, her, it, us, you, them. A tradução para esses pronomes são: me significa me, mim, you, lhe, ó, a, te, ti, a você, him, lhe, ó, a, ele, her, lhe, a, ela, it, lhe, ó, isso, isto, essa, esta, as, nos, you, vos, lhes, a vocês, them, lhes, os, as, a, eles, a elas. Para facilitar a nossa compreensão sobre os object pronouns, vamos agora aos exemplos. My dad saw you at school. Essa frase pode ser traduzida de duas formas. Meu pai viu você na escola ou meu pai viu vocês na escola. Isso ocorre porque a segunda pessoa do singular e do plural permanece a mesma, que no caso é you. Então, como podemos saber a tradução correta? Deve-se prestar atenção ao contexto dado. Ele só nos permite dizer se estamos tratando de você ou vocês. Por exemplo, se essa frase for dita para uma pessoa: My dad saw you at school. Meu pai viu você na escola. Se for uma única pessoa, será no singular. Meu pai viu você na escola. Agora, se forem duas ou mais pessoas,
já ficará na outra tradução. Meu pai viu vocês na escola. Apesar de ser a mesma palavra, pode significar coisas distintas. You pode ser tanto você quanto vocês. She gave me the keys. Ela me deu as chaves. Veja que o pronome vem logo após o verbo gave. Quem dá alguma coisa a alguém. Assim, me ocupa a posição de objeto indireto da ação. Peter told us his secrets. Peter contou-nos seus segredos. As aparece depois do verbo. Qual é o verbo? Contou. Told. Told us. Logo, essa palavra tem função de objeto. Logo, us é o object pronouns. Dessa forma fica contou-nos. Contou-nos. Lembre-se da tradução dos object pronouns. Também tem essa função. Bom, os subject pronouns são usados para substituir o sujeito da oração. Já os object pronouns são usados para substituir o objeto direto ou indireto da oração. Lembre-se sempre, subject lembra bastante sujeito. Object lembra objeto. E assim você pode ter uma regrinha para saber qual substitui qual ou o que. Vamos agora fazer uma pequena listinha. Pronoun. Subject, I. Object, me. Subject, you. Object, you. Subject, we. Object, you. Perdão, us. Subject, they. Object, them. Subject, he. Object, him. Subject, she. Object, her. Subject, it. Object, it. Tentem repetir. I, you, we, they, he, she, it. Me, you, us, them, him, her, it. Sabendo disso, tendo revisado esse conteúdo sobre pronouns, iremos agora revisar os principais pontos da unidade 7. Acompanhem no livro de vocês. Na unidade 7, iremos estudar os reflexive pronouns. Aqui temos alguma lista desses reflexive pronouns. Por exemplo, nós vimos na aula passada, ou melhor, acabamos de ver na revisão da unidade passada, os subject e object pronouns. I, we, you, they, he, she, it. Me, us, you, them, him, her, it. Ao lado, temos agora os reflexive pronouns. Myself, ourselves, yourself, themselves, himself, herself, itself. Percebam que, basicamente, os reflexive pronouns, quanto à sua estrutura, pegam bastante parecido no caso dos object pronouns, me, us, you, e basicamente acrescenta o self ou selves no final. Vamos agora saber quais são os reflexive pronouns de acordo com os subject pronouns, conforme a segunda tabela do slide. Vamos primeiro aos subject pronouns e logo em seguida os reflexive pronouns, que são os respectivos. I, myself. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. You, yourselves. They, themselves. Após ver o quadro com os subject pronouns e os seus pronomes reflexivos correspondentes, vamos saber a função dos reflexive pronouns. Até deu uma enroladazinha aqui na língua. Os reflexive pronouns são usados em 3 casos. Primeiro,
Quando o sujeito sofre a ação praticada, ou seja, quando o sujeito e objeto são a mesma pessoa. Mary hurt herself with his knife. Mary se cortou com a sua faca, basicamente, com a própria faca dela. Percebam que Mary é o sujeito e o objeto, que no caso foi ela ter se cortado, sofreu na mesma pessoa da Mary. Então, nós iremos usar o herself. Se ao invés de Mary fosse Roberto, por exemplo, ao invés de herself, nós usaríamos o himself. O reflexive pronouns tem que estar em concordância com o sujeito. Se for ele, se for ela, se for você, se for eu. Quando a construção da frase se dá pelo by mais o reflexive pronouns e é sinônimo de alone, sozinho. Mary washed her car by herself. Herself, nesse caso, dá a ideia de sozinho, ela mesma. Mary lavou o seu carro sozinha. Mary lavou o carro, ela mesma lavou o carro, por exemplo. Quando os pronomes reflexivos são usados como pronomes enfáticos para enfatizar o sujeito, esse é o terceiro caso. Sendo assim, eles podem ser usados após o sujeito ou no final da oração. Percebam, gente, o que diferencia essa terceira opção para a segunda opção é que na segunda opção tem o uso da palavra by, e nesse caso, o reflexive pronouns vai ser sinônimo de sozinho. Fez tal coisa sozinha, limpou sozinho o carro. Nesse caso, olha, a Mary limpou o carro sozinha. Nesse caso, da questão número 2, da regra número 2, é que essa ideia é a de que a fulano fez algo ele mesmo, sozinho. Da ideia de sozinho. É muito importante destacar porque é bastante parecido com o número 3. Só que o número 3, a regra número 3 é para enfatizar. E sempre, ou melhor, geralmente vem logo após o sujeito. Mary herself washed her car. Aqui eles estão enfatizando que foi a Mary que lavou o carro. Dá a ideia de ênfase. Vamos agora para as funções dos pronomes reflexivos. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourself, themselves. Tentem repetir essas palavras rápidas. Parece um trava-língua, mas quanto mais vocês se habituarem a falar essas palavras mais fácil, vocês irão conseguir pronunciar as outras também. Bom, os reflexive pronouns possuem a função reflexiva quando o pronome é usado após o verbo e concorda com o sujeito. The man cut himself. Também possui a função enfática quando o pronome reflexivo vem atrás do sujeito ou no final da frase, justamente para enfatizar o sujeito. The man himself painted the house. O próprio homem pintou a casa. Man himself. Sempre que o reflexive pronoun, que nesse caso é o himself, vir depois do sujeito, vai dar essa ideia de ênfase. Vai enfatizar o sujeito. E possui também a função idiomática. Essa é uma peculiaridade da língua. A função idiomática é feita com a preposição by, que, junto a um pronome reflexivo, significa sozinho, sem ajuda. Por exemplo, we like to do the work by ourselves. Nós gostamos de fazer os exercícios sozinhos. E essas foram as 3 funções dos reflexive pronouns. Por último, vamos falar sobre as atividades para casa. Eu sei que eu já dei esse recado no início do vídeo e eu quero lembrar a vocês que as atividades para casa das unidades que nós vimos nessa videoaula de revisão são as seguintes. Da página 38 a 39,
compreensão do texto, da página 40 a 42, exercício de gramática. Fecha uma unidade. A próxima unidade, da página 45 a 46, compreensão de texto, e da página 47 a 48, a parte de gramática. Aí fecha a segunda unidade que nós vimos nessa videoaula. Esses exercícios foram os exercícios passados no livro referente às unidades que nós estudamos nessa aula de revisão, referente a 2 unidades que nós revisamos hoje. Além disso, foi passado na semana passada uma atividade de revisão que também vai computar a nota. Todas as atividades que estão sendo passadas para vocês estão inclusas nesses 4 pontos e só serão aceitas até o dia 11 de julho, que no caso é até sexta-feira dessa semana. Bom, eu agradeço a vocês por terem assistido a nossa aula de revisão. Façam as atividades para casa, batam foto de todas as páginas que estão descritas, tanto nessa videoaula quanto nas videoaulas passadas, e eu aguardo vocês. Bye, bye!